de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite a todos. Hoje eu não trouxe, não vou projetar, mas o que eu trouxe de cola é um caso sério. Primeiro porque nós falaremos sobre o Livro dos Espíritos, um capítulo, na parte segunda, capítulo 4, Ideias Inatas. Foi a parte que nos coube. Ideias inatas é um assunto envolvente, mas eu quero parabenizar a todos vocês antes de começar, por a gente estar aqui num dia frio. Sair de casa nesse frio para vir assistir uma palestra não é muito fácil, não. Deixar aquela novela, sei lá, cada um tem um gosto, né? Esporte e tal. Hoje foi dia de futebol, para vir ao centro. É sinal de que a gente já tem outras ideias, né? Atrás das coisas mais óbvias, e é realmente digno de parabéns. Parabenizo também aqueles que estão em casa nos assistindo, né? Agradecendo que a gente possa ser claro, como a nossa amiga falou aí na prece. Rogo a Deus mesmo que consiga ser claro, porque ideias inatas é um termo assim um tanto quanto difícil de abordar. Há um livro publicado já há muito tempo, chamado Reencarnações no Brasil, Hernani Guimarães Andrade. Quem não conhece esse livro, quem não conhece Hernani Guimarães Andrade, tem outros livros. O primeiro deles, talvez o mais assim polêmico, Teoria Corpuscular do Espírito, lá na década de 40 ainda. Esse senhor espírita, Hernani Guimarães Andrade, desencarnado não há muito tempo, né? Portanto, tem muito material dele disponível, muitos livros, muita pesquisa. Ele pesquisou sobre espírito, perispírito, sobre a obra de Kardec, sobre a obra de André Luiz, e nos trouxe algum enriquecimento na área da ciência, né, relativa ao estudo dos espíritos, né, o que o Livro dos Espíritos e a obra espírita nos traz. Estudou também muita coisa baseada em André Luiz, do qual escreveu algumas teorias, chegando a algumas conclusões, para facilitar o nosso entendimento. E um destes livros, particularmente que eu gosto muito, é Reencarnação no Brasil. Esse livro merece até um estudo, talvez mais profundo sobre ele. Mas ele relata aqui várias histórias de espíritos que reencarnaram no Brasil, e através dessas lembranças dessas crianças, esses casos foram estudados. No mundo, outros cientistas procuraram também estudar a reencarnação, né? Porque é um assunto realmente polêmico, um assunto que a gente observa em filmes, em livros, mas pouca gente fala com propriedade sobre reencarnação. Muita coisa fica na área da ficção, né? Invencionismo, mas coisas sérias realmente requerem estudo sério e requer muita dedicação, muito trabalho. Foi o que esse cientista e outros fizeram. Tem o Dr. Banerjee na Índia, temos também Ian Stevenson, né, americano, este que também esteve aqui no Brasil e que usou o Dr. Hernani Guimarães Andrade, usou o material do Dr. Hernani e considerava aqui o Dr. Hernani também como parceiro dele em muitas pesquisas. Nas pesquisas do Dr. Ian Stevenson, ele não contemplou alguns detalhes. Por exemplo, as marcas de nascença, que eu não vou abordar aqui, né? As marcas de nascença muito bem documentadas e muito bem, né, registradas, né, neste livro. Não podemos ler esse livro como se fosse uma obra de ficção, como se fosse uma obra, um romance, porque o material aqui colocado está no formato acadêmico. Daí talvez não tenha feito tanto sucesso,
porque você lê uma obra acadêmica, uma obra feita principalmente por um engenheiro, né? Ele era engenheiro da área mais racional, mais matemática, um pensamento mais lógico, fica muito difícil da gente analisar, estudar profundamente, né? Há inclusive quem diga que o pensamento do engenheiro é completamente diferente do pensamento do restante, né? Porque a gente, acostumado com uma coisa mais poética e tal, fica muito difícil você entender quando a coisa é muito racional. Conta, inclusive, que uma senhora achou uma lâmpada, dessas lâmpadas mágicas, né? Uma ficção, naturalmente, na areia, e quando saiu dali, saiu dali um gênio. Esse gênio disse: mas a senhora terá um único desejo. Eu posso lhe realizar um único desejo. Ela falou: mas um só, queria mais, né? Todo mundo quer mais. Não, um só. E aí ela perguntou: eu queria entender, eu queria ir de avião, queria conhecer a Europa, mas eu tenho muito medo de avião. Queria uma outra maneira de conhecer. Não tem como se eu construir uma ponte daqui até a Europa, não? O gênio pensou: mas isso é muito difícil, a senhora não teria um outro desejo? Aí ela pensou: eu tenho sim. O meu marido é engenheiro. O que ele fala eu quase não entendo. Ele vive falando, e eu não consigo me entender muito bem com ele e tal. O gênio pensou um pouquinho: engenheiro? Engenheiro. Pensou um pouquinho, pensou: qual é mesmo o tamanho da ponte que a senhora quer? Era mais fácil construir a ponte que entender a cabeça do engenheiro. É uma brincadeira, naturalmente, com os engenheiros. Flávio não está aqui não, né? Aristarco não é engenheiro, é arquiteto, né? Que bom, hein? Está salvo pelo gongo. Mas olha só, vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo neste livro aqui. Não estou fazendo propaganda, não, apesar de que Hernani Guimarães Andrade merece. Queridos, uma das histórias aqui é sobre uma garotinha no interior de São Paulo. Com 2 anos de idade, ainda menos, 1 ano e meio, essa criança já começou a falar várias palavras em italiano. E esse caso foi aqui registrado como o caso Simone e Angelina. Simone, que era a reencarnação atual dela, a menininha chama-se Simone, agora naturalmente já não é mais uma menininha, década de 70, né? Já está já na descendente possivelmente. Mas, 2 anos de idade, falava várias palavras em italiano. E a família, uma família pobre, de classe média, baixa, não conheciam nada sobre este idioma, não tinham parentela nenhuma com os seus ascendentes, não eram italianos. Pesquisando um pouco mais, talvez um bisavô, mas que nunca tinha tido contato, né? A família, o ramo ficou para lá, um bisavô talvez pudesse ter o pezinho na Itália. Fora isso, nada. A pessoa assim de uma cultura mediana, tanto que as palavras que eles registraram no livro que a menina falava, antigamente tinha um livro chamado Meu Bebê, né? Eu acho que chegamos até a ver os mais velhos, né? Um livrinho Meu Bebê que você relatava a vida das crianças, tempos difíceis, né? Sem um Facebook, sem nada. Mas aí era assim que era feito. E graças a esses livros, as palavras ali registradas, tudo com a grafia errada, como a menina falava, foi que o doutor Hernani Guimarães Andrade e sua equipe estudaram. Para resumir, essa moça, essa menina, dizia que vivia num local na Itália, chamava ela de Capitólio, talvez referindo-se a um monte chamado Campidoglio, onde hoje é uma praça de Campidoglio, remodelada por Michelangelo. Nem olhei a colinha nem nada, né? Mas é bom que se olhe para não perder de vista, para não estar falando besteira aqui. Tem muita gente aqui descendente de italiano, né? Digo de passar, não falo nada de italiano, hein? Então, ela viveu nesta época, nesse local, em ruínas da guerra, numa casa que tinha sido bombardeada, mas que ainda dava para habitar, a cozinha completamente destruída, sem telhado, relatava ela. E era algo assim durante a Segunda Guerra Mundial. Essa praça, como eu disse, foi remodelada por Michelangelo em 1530, que viveu de 1534 a 1538, ou seja, por volta de 1538 ele fez o projeto.
E a única coisa que ele viu pronta foi a escada, né, que era chamada cordonata, é uma escada de acesso a essa praça. O resto ele já tinha desencarnado quando deram construção ao projeto dele, né? E ela vivia numa espécie, essa casa abandonada era uma espécie de orfanato. E nesse orfanato, ela falava até quem cuidava dela. Tinha uma senhora, uma mãe de criação, que a adotou, chamada Afonsa Dinari. Era a mãe de criação dela. E cujo marido chamava-se Genaro. E ela conta neste livro aqui, não vou descrever, não temos tempo para isso, vários episódios que aconteceram com ela lá. Fala das amigas, Regina, Rossana, Titília, é Cecília, né? Mas ela pronunciava Titília, como se pronuncia. Dizia, inclusive, que era uma menina muito desobediente, fugia sempre, dava muito trabalho a dona Afonsa Dinari e ao seu marido. E também tinha uma amiga chamada Tita. Parece que ali ainda continuava a haver bombardeios. Num desses bombardeios, essa Tita foi atingida por um fragmento, e esse fragmento fez uma ferida na sua perna, na sua coxa, e ela veio a desencarnar por conta desse ferimento. Relata com minúcias, inclusive, que a coleguinha, isso ela tinha 2 anos relatando, hein, que a coleguinha foi colocada num berço de madeira, naturalmente referia-se ao caixão, e foi depositada, coberta com terra, né? Olha só como é que ela descreve uma criança de 2 anos, que nunca vira um enterro, né, na encarnação corrente, descrevendo como fora esse enterro da coleguinha, né? Com isso ela tinha um medo de avião terrível, porque esse medo, toda vez que passava um avião, ela se escondia, né, que dizia que o avião destruía as pontes, e falava na sua linguagem que ficava um monte de metalzinhos, né, brilhando no chão depois disso, né? Certa vez mostraram para ela um calendário antigo, com gravuras antigas da Itália, e quando ela olhou a gravura, disse, foi nessa casa que eu vivi, uma casa em ruínas, e ali estava a escola, apontou para uma outra ruína, a escola era ali, já destruída, na época dela já não tinha, né, e falou detalhes daquela gravura. Foram pesquisar, realmente era no tal Monte Campidoglio, tempos atrás. Ela nunca tinha visto gravura semelhante. Conta, inclusive, detalhes do seu desencarne. Disse inclusive, que antes do desencarne, tinham muita dificuldade em conseguir alimentos, que era o seu Genaro que conseguia, e que às vezes somente trazia arroz, e que às vezes os soldados que ali estavam davam para ele chicletes. Ela não usava chiclete. Na época a família era avessa a chicletes, né? Então no interior era muito incomum o uso de chicletes. E ela disse que os soldados davam para elas, para as crianças dali, chicletes, né? Conta de detalhes do seu desencarne, diz que um dos coleguinhas saiu, achou uma bomba que se assemelhava a uma caneta tinteiro, e essa bomba explodiu, e nessa explosão, diz que ela não morreu de imediato, ficou ela e essa senhora que era a sua mãe de criação. A mãe logo caiu, mas ela se escondeu, ficou toda encolhidinha, fez como tinha ficado e disse, mas e aí como é que foi? Os médicos americanos, que ela também relata que os médicos americanos cuidavam ali quando tinha algum problema, os médicos americanos cuidaram de você? Não, de repente eu comecei a subir, eu e ela, falando da dona Afonso, começamos a subir, quando eu via, eu estava aqui. Tentaram algumas vezes fazer com que ela voltasse ao local, né? Que iriam, o doutor Hernani queria promover uma viagem, proporcionar uma viagem para ela, mas ela não quis de jeito nenhum, tinha um medo danado, dizendo que a família dela era ali, que ela gostava era daquela mãe que ela tinha ali agora. Isso com 2 aninhos de idade. Quando chegou aos 7 anos, esses fenômenos foram diminuindo até cessarem. Bom, exemplos como este nós temos aqui muitos aqui registrados. O Dr. Ian Stevenson mesmo tem um livro chamado 20 casos sugestivos de reencarnação. Também vale a pena ser pesquisado. Mas o que isso nos traz? Isso aqui nos traz lembranças, memórias que não nasceram na vida corrente, portanto inatas, não foi desta vida. E de onde teriam vindo essas memórias? É exatamente isso que este capítulo nos trata.
nos trata dessas lembranças externas, dessas memórias que nós trazemos, muitas vezes sob a forma de aptidão. Às vezes a pessoa tem aptidão numa determinada área e tem completa inaptidão noutra. Não se dá numa determinada área de jeito nenhum, tem até aversão a determinada área, mas noutras ela já tem uma atração ou uma aptidão para aprender coisas naquela respectiva área. Uns gostam de matemática, outros gostam de português, outros gostam de história, ou seja, aquela tendência já acompanha a pessoa e acompanha de algum lugar. E é isso que este capítulo nos fala, este capítulo que eu deixei marcadinho aqui, se a marcação não se foi, fala exatamente aqui, ideias inatas. Começando na pergunta 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em existências anteriores? Olha o que Kardec pergunta. Kardec não pergunta isso à toa, não. Kardec pergunta isso, aliás, todas as perguntas foram muito bem elaboradas, baseadas nos anseios que a sociedade já tinha. Porque a reencarnação era algo que os judeus já acreditavam, né? Alguns segmentos, né, judeus acreditavam. E a sociedade, muitos rejeitavam. Na época, temos que nos colocar àquela época, havia muitos materialistas, mas havia muito questionamento acerca disso. E pergunta a ele se, encarnado, a gente conserva algum vestígio dos conhecimentos que a gente teve noutras vidas. E respondem os espíritos: guarda vaga lembrança, que lhes dá o que se chama de ideias inatas. E ele continua: não é então quimérica a teoria das ideias inatas? E por que ele fala a teoria das ideias inatas? Porque já havia essa teoria antiga. Essa teoria foi estudada por muitos filósofos, né? Desde a antiga Grécia. E eles respondem: não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes durante a encarnação. Esquece-os em parte momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhes auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o que na existência precedente ele ficou. Ou seja, dizem os espíritos, afirmam que nós não lembramos de tudo. Nós guardamos uma intuição. E essa intuição nos auxilia para que a gente não tenha que reinventar a roda a cada vez. Ou seja, a gente não pega lá do início. Essa é uma teoria dos céticos, né, que a gente vai até dar uma olhadinha rápida. A teoria do ceticismo, né, de que a gente sempre recomeçaria. No entanto, eles dizem que não. A gente não se lembra com detalhes. E a gente, no final, podemos até dar uma olhadinha, se nos sobrar tempo, por que a gente não se lembra com detalhes. Mas o fato é que essas intuições muito nos auxiliam. A parte moral, a gente não apaga. A gente pode, por exemplo, esquecer alguma coisa material, alguma habilidade. Mas a parte moral não se aprende, não se esquece. Por exemplo, se eu aprendi que roubar, né, é uma coisa ruim, é uma coisa que não é boa para mim, não é legal eu roubar, certamente numa reencarnação seguinte eu não roubarei. Isso é um conhecimento, uma aquisição moral que eu tenho que é perene. A gente não retrograda moralmente. A gente pode até parar numa encarnação de evoluir um pouquinho, mas voltar, não voltamos. Como é que se dá a origem do conhecimento para o ser humano, né? Então, a gente falou aqui que existe o empirismo, né? Que ele é baseado no ceticismo, né?
e também o racionalismo. Então, essas duas correntes, a corrente empírica e a corrente racional, são duas correntes de pensamento acerca do conhecimento. Como o conhecimento surge na mente da gente. O racionalismo nos diz que ele vem da razão. E o empirismo nos diz que ele vem da experiência, ou seja, o que é empírico é algo que foi experimentado e baseado naquela experiência, eu tirei dali uma lição. Eu aprendi alguma coisa baseado numa experiência. Mas o racionalismo nos diz o contrário, me diz que vem da razão, ou seja, vem do pensamento. Enquanto a razão me traz um conhecimento que chamamos de conhecimento a priori, ou seja, do início, antes de ter efetivamente o fato, eu já tenho o conhecimento do fato. Ele é construído a priori. O empirismo é a posteriori, ou seja, eu primeiro faço a ação, primeiro eu exercito, eu primeiro realizo a minha experiência para depois eu adquirir o conhecimento. São duas correntes bem distintas. A razão, ela se baseia na intuição, na dedução. E diz que a mente já nos traz, nós já trazemos na mente ideias inatas. Notemos aqui que a gente não está falando de reencarnacionistas, não. São pessoas que sabem que a gente traz essas ideias de algum lugar, que ela não nasce na vida corrente. A pessoa já veio com aquela tendência. E a gente observa isso muito nas crianças. Podemos criar dois filhos da mesma maneira, filhos dos mesmos pais, e eles são criados, eles têm tendências diferentes. Um pode gostar de um tipo de música, outro de outro tipo de música, um de um tipo de comida, outro de outro tipo de comida. E de onde eles trazem isso? De algum lugar, né, que esses cientistas, esses filósofos, estudavam e não sabiam de onde, mas sabiam que eram inatas. Abraham Maslow, né, também um estudioso nessa área da psicologia, né, aquele que fez a famosa pirâmide de Maslow, já nos falava que nós, seres humanos, nascemos com tendências inatas. Às vezes a gente tem um rol de coisas que a gente já nasce com aquilo. Eu gosto de amarelo, eu gosto de flores, eu gosto disso, gosto das pessoas, eu gosto da sinceridade, da honestidade, da beleza. Ou seja, eu tenho um conjunto, eu elejo um conjunto, né, de elementos que eu admiro. E, ao mesmo tempo, o ser também nasce com um conjunto de coisas que ele detesta, ele não gosta. Então, todo mundo nasce com isso. E, às vezes, a gente procura os nossos pares através dessas afinidades, das coisas que eu gosto. E se eu chego numa pessoa com elementos que eu gosto e vejo que essa pessoa também tem algo que eu não gosto, a minha tendência natural é me afastar dessa pessoa. Mas essa teoria das ideias inatas tem muitos seguidores, mas a pessoa que mais se destacou foi René Descartes, um filósofo francês, né, que produziu muito conhecimento ali no século XVII, 1600 e alguma coisa, mas ele viveu de 1656 a 1650, desencarnando ali com seus 53 anos, novinho ainda, né? Já produzir talvez muito mais, mas na época era comum as pessoas viverem pouco, né? E diz que as ideias, há três tipos de ideia, ele que baseado na razão, tá? No racionalismo. Dizia que há três tipos de ideias: as adventícias, as inatas e as factícias. Tudo isso baseado no raciocínio, né, em reflexões. As adventícias, elas são baseadas no sentido. Ou seja, quando eu vejo um copo, eu estou vendo aquele copo, eu estou usando um dos meus sentidos, dos meus 5 sentidos, estou usando a visão. Se eu tocar no copo, eu sei a consistência, sei a temperatura, mas eu estou usando os meus sentidos, né? Se eu vejo um cão, eu também estou usando os meus sentidos, ou de um conhecimento já adquirido sobre os animais, mas de um sentido, eu estou me baseando na minha percepção de sentidos.
E esses sentidos, às vezes, podem nos enganar. Por exemplo, enganar os astrônomos nos primeiros tempos, quando eles contemplavam o Sol, contemplavam as estrelas, e via, por exemplo, chegaram à dedução, baseado somente nos sentidos, de que o Sol, né, girava em torno da Terra, né, e os demais astros também giravam em torno da Terra, sendo a Terra o centro, baseado o quê? Numa percepção dos sentidos. Por isso que os nossos sentidos, quando a gente aprofunda o pensamento, eles já não nos servem. Nós precisamos de algo além desses 5 sentidos que a gente conhece, porque eles nos enganam, assim, à primeira vista. Falava ainda que tem as ideias factícias, ou seja, são produzidas na imaginação. Factícias quer dizer artificial, né? Produzida na imaginação, não natural. Por exemplo, quando a gente pensa em fada, fada existe de fato? Não, não existe. A gente tem uma ideia baseada numa ficção. Centauro, dragão, né? São coisas, construções mentais que a gente tem baseada em ficções. Sereia, por exemplo, né? Coisas assim. Então, as ideias inatas, elas são claras e são distintas porque são baseadas na razão. Então, o pensamento encadeado. E eu destaquei aqui simplesmente como essas ideias, como René Descartes descreve Deus, como ele chegou a... né, teve a noção, teve a certeza de que Deus existia, né, baseado simplesmente em deduções. Para não fugir, né, à verdade, lerei aqui um trechinho dele. Diz ele: como duvido, sei que sou imperfeito. Ou seja, se eu tenho dúvida, eu sou imperfeito. Mas tenho a ideia de um ser muito mais perfeito que eu. Ora, aquilo que é menos perfeito não pode criar aquilo que é mais perfeito. É uma dedução lógica. Se é uma coisa menos perfeita, não vai criar uma coisa mais perfeita que ele. Por isso, a minha ideia de um ser mais perfeito do que eu não pode ter sido criada por mim. Então, se ele se considerava imperfeito porque ele tinha dúvida, ele não poderia criar, e nem ninguém poderia criar um ser mais perfeito que ele. Essa ideia tem de ter sido colocada em mim por um ser mais perfeito que eu. Ou seja, a ideia do ser perfeito tem que ser colocada dentro da gente por alguém mais perfeito do que nós. Porque se fosse por alguém mais imperfeito que nós, essa ideia não se firmaria. Uma dedução muito lógica. Na verdade, esse ser tem que possuir todas as perfeições concebíveis. Ou seja, ele tem que ser super perfeito. Ou seja, tem que ser Deus. Outro dos argumentos é uma versão... não, esse aqui não vou ler, não. Ficamos aqui com isso. Ou seja, para eu conceber algo tão perfeito, eu tenho que ser perfeito também, né? Um ser imperfeito não pode descrever Deus. Daí vem a nossa dificuldade, os Espíritos nos alertam na codificação, de que nós não temos ainda condição sequer de perceber o que seria Deus. E diz sobre o mundo, olha que coisa interessante, estabelecida a existência de Deus, a hipótese do gênio maligno pode ser afastada. Como Deus não é malévolo, seguramente, não pretende enganar-nos. Dado que as ideias inatas provêm de Deus, declara Descartes, não podem deixar de ser verdadeiras na medida em que forem claras e distintas. Ou seja, a existência do mundo, né, a existência de um ser maligno criado por Deus, ele afasta aqui, porque alguém perfeito não ia criar, né, algo mal, um ser maligno. Mas voltando a outra corrente que nega muito essa ideia do racionalismo, né? Se observarmos bem, a codificação espírita ela se pega no racionalismo, que a ideia de Deus trazida por Kardec pelos espíritos, ela é muito baseada nesses pressupostos.
O empirismo, eu já falei que ela vem do ceticismo. E o ceticismo, a gente pensa assim, o cético, quem é o cético? O cético é aquele que não acredita em nada? Será que o cético é aquele que nega Deus? Ele nega? O cético, por ele não acreditar, ele nega Deus? Não é que ele negue Deus. Para o cético, aí a gente tem que botar duas espécies de ceticismo. Tem o ceticismo radical, que o ceticismo nega tudo, nega até o próprio ceticismo, né? Tudo é inverdade para o cético radical. Mas o cético moderado, né? Que é o ceticismo que os filósofos enveredaram por esse viés, ele não nega Deus, simplesmente ele diz que ainda não houve elementos, não houve experimentos suficientes para encontrar Deus, para ele ter a prova de que Deus existe. Não é a negação de Deus, é que ele ainda não achou. Então, o ceticismo, ele está em pergunta constante, está em busca constante da verdade. Só que essa verdade, para ele, é baseada em experimentos, ou seja, ela é construída a posteriori, né? Para o cético, esse cético moderado, a mente da gente nasce como uma tábua rasa, ou seja, ela não contém nada. Tudo na vida, ela é construída a partir de experiências. Aí nós paramos para comparar essas duas teorias. Se assim fosse, a afirmação dos espíritos seria uma inverdade, porque nós teríamos que construir esse conhecimento a cada vez que a gente nasce, a cada vez reinventar a roda. Mas há pessoas que pensavam assim. Uma é David Hume, traduzindo para o português, na pronúncia, David Hume, né, que é H-U-M-E, é Hume. Nasceu no Reino Unido, viveu de 1711 a 1776. Foi um dos pensadores que desenvolveram essa teoria, né, muito fundamentado, escreveu muitos livros, tem muitos seguidores. Nós não vamos entrar aqui por essa teoria, porque ainda mais porque a gente é mais adepto à outra, e vamos às perguntas que elas versam exatamente sobre isso. Esta pergunta 218, quando Kardec inicialmente pergunta se o espírito guarda algum vestígio do que teve em vidas passadas, e eles já responderam, também se desdobra no item B. E esse item pergunta o seguinte: grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas, ou seja, entre duas vivências passadas, deve haver então muita afinidade, é o que ele está perguntando. Nem sempre tão grande quanto talvez suponhas, responde os espíritos, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições dos espíritos nas duas, e que, no intervalo de uma a outra, pode ele ter progredido. Ou seja, diz ele o seguinte, que o espírito pode reencarnar uma hora como patrão, uma hora como empregado, uma hora como um senhor, uma hora como escravo. E quando ele está reencarnado como senhor, a visão de mundo dele é uma. O contato que ele tem é um. Quando ele está encarnado, possivelmente como escravo, o universo dele é completamente diferente. Mas ele pede que a gente consulte aqui a questão 216. E eu vou dar uma olhadinha na questão aqui. Essa questão pergunta o seguinte: em duas novas existências conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Pergunta aqui do caráter moral. Isso pode dar-se, mas melhorando-se ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se senhor, de senhor passa a escravo, né, e aí por diante, exatamente aquilo que falávamos, que está na questão ali anterior, na 216, no capítulo anterior. A questão 219, pergunta Kardec: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio,
parecem ter a intuição de certos conhecimentos, das línguas, do cálculo e etc. Né? Abordávamos no início aqui sobre isso. Por que uns nascem com uma característica, né, mais propensos a alguma profissão, por exemplo, e outros nascem avesso àquela mesma característica, com propensão a outra completamente distinta. E falam os espíritos aqui: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Ou seja, esses conhecimentos, eles vêm de encarnações passadas. A gente não tem lembrança, né? Mas às vezes tem tendências. A gente vê, por exemplo, temos vários exemplos na internet, na literatura, de crianças prodígio, de crianças que tocam piano ali novinhas e que não sabiam nada de piano, de crianças com propensão a falarem outros idiomas e às vezes até se lembram, falam outros idiomas, e os pais às vezes praticamente analfabetos, não sabem nada além do idioma natal. A criança tem propensão para outros idiomas. Tem também coisas que ele esquece para desenvolver outras, mas isso está numa questão um pouquinho mais à frente. Pode o espírito, mudando de corpo, perder alguma das faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Né? Será que é possível a pessoa perder completamente? Isso é a questão 220. Sim, desde que conspurcou a sua inteligência, né, ou a utilizou mal. Né? Se ele utilizou mal, se ele fez mau uso dos recursos que ele tinha, pode ser que aquilo ali seja apagado dele. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Ou seja, eu posso ter uma faculdade, uma tendência minha, adormecida numa encarnação, para depois surgir noutra, passar completamente despercebida numa encarnação, para surgir noutra mais à frente. E por que motivo isso acontece? Dizem aqui os espíritos, por dois motivos. Ou se eu utilizei mal, ou outro, se eu preciso deixar adormecida para poder fazer que outra aptidão se desenvolve. Tem gente que deixa a tal das faculdades adormecidas e não desenvolve outra aptidão de jeito nenhum, né? Tem coisas complicadas, né? Por exemplo, na arte da culinária, olha, tem tentativas aí terríveis, né? Eu conheço algumas pessoas que deviam realmente tentar outra aptidão, porque na culinária não dá, né? Eu brinco certa vez que, né, uma brincadeira dessa já me trouxe muitos transtornos, né? Com uma certa pessoa que eu conheço muito bem, que cozinhava mal, que a gente, para ir na casa dela, geralmente comia-se de véspera. E no final do ano todo mundo se reunia e cada um levava um prato, e no final a gente tinha que jogar um jogo de azar qualquer para ver quem tinha coragem de comer um pedacinho daquela coxinha de frango, assim, meio esbranquecida, que ali ficara aprontada por aquela pessoa, né? Então era assim que a pessoa não tinha a menor habilidade com aquela área. Possivelmente tinha com outras áreas, mas deviam estar ainda um pouco escondidas, né? Bom, questão 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus, e o pressentimento da vida futura? Gente, esse pressentimento da vida futura e essa percepção de que existe alguém melhor do que nós, isso tem desde que o homem existe na face da Terra. Se nós observarmos bem, isso tem ainda hoje no mundo inteiro, né? Porque se a gente observar uma tribo
A tribo cultua o Deus deles, né, os deuses dele, a moda deles, né, o que ele entende. Então ele acha que o Deus é a manifestação de fenômenos da natureza, se ele não tem uma visão mais ampliada, né, e nós também, o que para nós é Deus, né? Dizem aqui os espíritos que nós não temos ainda condição de enxergar, de ter essa definição precisa do que seja Deus, porque nós somos criaturas imperfeitas, não podemos vislumbrar assim, uma visão né, ainda tênue do que possa ser Deus. A gente não tem essa visão clara, então ainda estamos muito longe de tê-la, porque nós somos criaturas imperfeitas. Mas a gente vai se aproximando, à medida que vai evoluindo, a gente tem essa visão mais próxima. O que a religião ortodoxa, né, nos trouxe à época do Cristo, um pouco mais à frente, quando a igreja casa com a religião, né, a época ali da Idade Média, aquela visão do Deus humano. De Deus, o homem é feito à semelhança de Deus, então Deus é parecido com o homem. Né? Aquele desenho, né, na capela do homem, do dedo de Deus tocando o dedo do homem e tal, é uma visão assim muito acanhada do que possa ser Deus, mas é uma visão ainda muito difundida. Muitos ainda acham que Deus é aquele velhinho de barbas compridas, né? Quem tem a barba não precisa esconder nem raspar, nem vai se crescer, vai se aproximar mais de Deus, porque não é por aí. Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema. Né? A pergunta 1 do Livro dos Espíritos nos esclarece isso. Portanto, é algo muito sutil que nós não temos condição de imaginar como seja na realidade. O fato é, nós guardamos alguma coisa de Deus, mas quando questionado... Quando Kardec questiona os espíritos o que nós guardamos de Deus, os espíritos nos esclarecem que nós somos as obras divinas. Deus nos criou. Deus nos criou. Alguma coisa dele nós temos. Nós somos a cria, né, de Deus, criados por Deus, a raça humana. Então, a pergunta vem, dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva do sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura. A vida futura também todos nós pressentimos, todos nós temos essa noção. Né? Até o materialista, não sei, né? Talvez o mais terrível materialista não venha a ter a percepção, tem a percepção de que tudo vai se acabar, tudo vai se destruir. Mas a grande maioria das pessoas, na hora H, quando o bicho está pegando mesmo, eles já têm uma visãozinha, já querem perguntar, adoram perguntar espírita, né? Perguntar sobre as experiências, sobre reuniões mediúnicas e aí por diante. Pegar um aconselhamento, né, com quem lida mais diretamente com isso. Ou seja, essa percepção da vida futura todos têm. Só que o destino é que muda. Enquanto as religiões mais ortodoxas pressupõem destinos fixos, ou seja, ou a gente vai para um local muito bom, ou vai para um local muito ruim, ou seja, algumas acreditam no céu perfeito, onde não se trabalha, seja tudo construído para que a gente passe uma vida olhando, ou um inferno e eterno sofrimento, onde as pessoas sofrem e não tem nunca a possibilidade de um que foi para o inferno mudar de estágio, evoluir para um estágio de céu. Mas a percepção da sobrevivência da alma, né, o religioso de qualquer religião, ele acredita nisto. Respondem os espíritos. É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, amiudamente, abafa esse sentimento. Então, esse sentimento, ele tem, né, ele tinha antes de encarnar, e muitas vezes ele abafa esse sentimento de Deus, esse sentimento da vida futura, por conta de um orgulho. E realmente, muitas vezes, o materialista, se você pegar o materialista, na essência, ele é muito orgulhoso. Todos nós temos o orgulho e o egoísmo, é a nossa chaga, já nos diz a questão 913 do Livro dos Espíritos. Né? Por trás de todo vício, lá estão estas duas chagas. Mas o materialista, ele tem isso ainda mais evidente. Essa questão também se desdobra. Serão devidas
a esta mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Ou seja, essa lembrança ainda que tênue de uma vida futura, da presença de Deus, certas crenças relativas à doutrina espírita que se observa em todos os povos, ou sobre essa sobrevivência do espírito, enfim, sobre essa crença de que algo vai sobreviver. Estou procurando a fase 2 da minha colinha que está aqui. Bom. E respondem os espíritos: essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo porque em toda parte a encontramos e constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem, instintivamente, consciência do mundo invisível. Mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam esta ideia e a ignorância lhes mistura a superstição. Muitas vezes essa ideia, ainda que vaga, da sobrevivência do espírito, ela é misturada com superstições e nascem as crenças, as crendices, as histórias, por conta, assim, de ver essa ideia que é inata, que a gente já traz de encarnações passadas, não nasce com essa encarnação, a gente mescla com as coisas do mundo atual, com as fantasias, com as histórias que nos contam, criando as quimeras, as fantasias, enfim, botando muita coisa que não existe em cima de conceitos que a gente já traz inatos. Bom, o nosso estudo praticamente termina aqui, mas para fechar eu gostaria de fazer uma recomendação. Nós trazemos essas ideias de onde? Onde nós guardamos essas ideias? Sabemos da sobrevivência do espírito. Sabemos que algo em nós sobrevive, nós sobrevivemos e algo em nós, uma pequena parte. A literatura aí de André Luiz nos fala em corpo mental. Mas Hernani Guimarães Andrade, ele aprofundou esses estudos, ele criou um modelo chamado MOB, Modelo Organizador Biológico. Uma das partes desse modelo, ele diz que o perispírito, essa concepção perispirítica que nós temos, e um local também onde a gente guarda a memória, ela é em 4D, ela não é 3D. Mas como que nós vamos representar algo 4D se a gente só vê 3D? Ou seja, se eu pego esse livro, eu sei a altura, a largura e a profundidade dele. 3D, 3 dimensões. E disse ele que o perispírito, algumas partes desse perispírito, ele tem 4 dimensões. Albert Einstein mapeou essa 4ª dimensão e a denominou tempo. E há uma teoria aí de física, eu não vou entrar por isso não, só para dizer que há onde a gente pesquisar, né? A teoria das cordas, que nos fala de outras dimensões, tá? A gente pode pesquisar, pode ler sobre isso, mas eu aconselho um bom ponto de partida, Hernani Guimarães Andrade, quando ele mapeia o MOB, que ele fala que o perispírito, nosso perispírito, algo que está entre nosso corpo físico, bruto, e lá em Prolegômenos, trouxe aquela figura do cachinho de uva, né, onde o ramo seria o corpo, simbolizaria o corpo, a casquinha da uva seria o perispírito, e o líquor, aquela parte que a gente toma, faz o suco, seria como se fosse o espírito, para nos dar uma noção, para a gente poder entender. Né? Na realidade, Hernani Guimarães Andrade e a própria obra de André Luiz, porque foi lá que ele se baseou, ele nos traz outras informações. Nos traz informações de que a gente tem 2 cúpulas. A cúpula inferior, que vai dimensionar o nosso corpo físico, né? E vai nos trazer o que a gente, no topo dela, o que ele chama de corpo vital, ou seja, a gente teria esse corpo vital na ponta, no topo dessa cúpula inferior, uma cúpula superior com o tal do corpo astral, e nessa cúpula superior seria responsável pelas nossas memórias.
estas memórias que a gente leva. Essas duas cúpulas formariam o que se chama, o que André Luiz chama na obra dele de corpo mental. Ou seja, uma parte imperecível do perispírito que é elevada. E essa parte superior traz as informações reencarnatórias. Olhando-a de frente, seria como se olhássemos uma cebola partida ao meio, com as suas camadas, seus anéis, sendo que cada anel desse corresponderia às memórias de uma reencarnação. Isso aqui é uma visão tosca do que poderia ser esse modelo. Mas quando a gente fala em modelo, a gente está botando uma coisa simples que nós, pessoas simples, pudéssemos entender. Mas a gente não entende todos os modelos. Esse modelo é muito difícil da gente entender, porque não é do nosso universo, do nosso conhecimento. Talvez do conhecimento de um engenheiro, da profundidade dele, possa ser, mas não do nosso. Mas a gente tem condição de estudar sobre isso. Quando pegamos, por exemplo, um esquemário de eletrônica, a gente olha um esquema daqueles, a gente não distingue o que possa ser um esquema daquela natureza. Mas quando um técnico olha para aquilo ali, vê logo, isso aqui é um televisor, isso aqui é um rádio, isso aqui é um transmissor. Ele olha aquele esquema, aquele modelo e deduz o que pode ser, o que pode representar aquele modelo. Assim é feito com o perispírito. A gente olha aquele modelo e pode imaginar como possa ser o espírito. Recomendo ainda um outro livro, Diversidade dos Carismas, de... Me ajudem aí, gente, que eu esqueci o autor. Diversidade... Eu estava com o nome... Você vê como é que esse negócio de memória... Eu estou precisando da memória aqui, estou falando sobre memória e pensando em memória. Já lembro de vocês. Já lembro. Fez também de Hermínio Miranda. Diálogo com as Sombras também é dele, né? Olha só, hein? Ainda bem que algum espírito deve ter jogado aqui na minha mente aqui, deve ter jogado com muita força, porque a mente está cansada, né? Diversidade dos Carismas. E o que tem esse livro aqui que é útil para a gente dentro desse nosso contexto? Diversidade dos Carismas é um livro que antigamente era em 2 volumes, depois fizeram em um só. Esse livro, ele começa contando a história de uma moça que reencarna com lembranças de uma vida anterior dela. Ela foi colocada num corpo que ela não se adequou a este corpo. Ela, médium, não se adequou a este corpo, veio numa outra situação. Ela antes fora rica, né, tinha vários recursos financeiros, intelectuais, e ela foi jogada naquele corpo e não se adaptou com os seus pais, e o desenrolar dela com essas memórias, essas lembranças antigas, é muito interessante. Mas não vou matar o livro para vocês, vou deixar somente a indicação e desejar que, né, que se vocês quiserem que tem na biblioteca, talvez tenha, tem na biblioteca para aqueles que não podem adquirir, mas tem na nossa livraria também. Ali é muito interessante que a gente tenha essas obras assim mais indicadas. Não é porque eu estou recomendando, não. Isso muita gente recomenda, muita gente boa recomenda, e eu só peguei carona nessa gente boa, porque a gente tem que estar perto dos bons, né? Então, que Deus nos ajude, que possamos entender, e obrigado pela paciência de vocês.